vocês. Toda vez que a gente vai montar uma palestra, né, a gente acaba estudando muito o tema e, por consequência, a gente estuda coisas que a gente precisa cada vez mais escutar, né, porque o primeiro que ouve a palestra sou eu, o primeiro que vê a palestra sou eu, e o que mais precisa da palestra também sou eu, né, que é assim que a gente vai estudando e vai crescendo, né, à luz do Espiritismo. E aí eu estava com um ponto assim, a gente estava estudando muitos temas do Espiritismo, né? Mas falando de Jesus especificamente, fazia muito tempo que eu não falava, né? Daí eu falei, vou montar uma palestra para falar sobre Jesus. E aí você acaba pegando um tema que a princípio parece ser bem tranquilo, né? Porque falar de Jesus, a gente tem muita informação, tudo passa por ele, né? Na verdade, aí quando a gente vem estudar, né, qualquer religião aí do cristianismo. Mas, quando você vai se aprofundando nisso, você vê que cada passagem, cada fala, cada movimento de Jesus tinha um porquê. E aí a gente começa a entender a complexidade desse ser tão grandioso, iluminado, que a gente teve aqui a honra de fazer presente aqui na Terra. Então eu trouxe aqui algumas passagens que a gente vai discorrendo sobre esses anos que Jesus passou aqui. Mas antes da gente entrar nessa parte que a gente conhece especificamente ali da Bíblia, dos ensinamentos, a gente vai resgatar um pouquinho o que é esse espírito antes de a gente até pensar em ser concebido como criatura divina, né? E aí, a primeira coisa que a gente traz é que Jesus é um espírito crístico, né? O que quer dizer o espírito crístico? Né? Na escala evolutiva da espiritualidade, né, de todos os seres que Deus criou, a gente sai lá de simples e ignorante e chega na plenitude de um espírito crístico. Então Jesus, ele percorreu toda a escala evolutiva, né? Essa é a dimensão que a gente tem entre nós e Jesus. Vamos dizer assim que nós somos o bebezinho do primário que está lá na escola iniciando nossa caminhada, e Jesus é o reitor da universidade mais poderosa do mundo. Essa é a distância de Jesus para com nós, muito porque ele foi criado há muito tempo atrás. Se Deus criasse Jesus perfeito, a gente poderia falar que ele não está sendo justo conosco. E a gente sabe que Deus, na sua maior especialidade, é a justiça. Então Jesus também foi criado simples e ignorante e percorreu toda a caminhada até chegar no ápice da evolução. E aí, quando eu digo que a gente tem ali o Jesus como essa grandiosidade que viu na Terra, a gente vai entender um pouquinho mais a diferença que faz com que ele seja esse nosso grande mentor. Jesus e a participação na preparação da Terra para receber os humanos. Olha isso, né? Jesus participou ativamente junto com Deus e a espiritualidade para conseguir formular o planeta que a gente tem hoje. Essa é a grandeza de Jesus, né? Ele estava lá presente não há 2000 anos, ele estava presente há milhões de anos atrás. Ele estava presente principalmente, mais ativamente aqui na Terra, pensando na questão da concepção humana, há quase 25 mil anos atrás, que foi onde a gente teve a primeira passagem ali dos Homo sapiens. Então é isso que a gente está falando, é desse espírito, é dessa grandiosidade, é aquele ser que estava criando, né, a coparticipação com a divindade para que a gente pudesse hoje estar aqui, né? E aí tem uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, que, né, um espírito de luz fala que Jesus
sofreu mais que qualquer um presente aqui na Terra e nem merecia o sofrimento. E esse nem merecia está meio que entre parênteses, tipo, vocês merecem um pouquinho do sofrimento porque vocês precisam caminhar nessa evolução, né? E Jesus veio até nós, sofreu e ele nem precisava passar por isso, porque ele já tinha chegado no ápice. Então, como a gente trouxe ali, Jesus foi escolhido para ser o guia espiritual e modelo moral da humanidade. Então ele é o responsável por todas as criaturas presentes aqui na Terra. E aí quando a gente fala, né, das criaturas presentes na Terra, hoje a Terra tem praticamente 8 bilhões de pessoas encarnadas. E a gente sabe que a proporção de encarnados para desencarnados é de 1/3 para 2/3. Então quer dizer que a gente está falando de quase 30 bilhões de espíritos sob a regência de Jesus. Essa é a complexidade desse ser grandioso. Ele tem sob a sua responsabilidade 30 bilhões de espíritos. É muita coisa. A gente não tem nem a capacidade de pensar o que é isso, né? A gente tem filho, né, parente, que a gente começa a ter uma responsabilidade de criar ali, a gente já fica de cabelo em pé. Imagina 30 bilhões de pessoas. Da complexidade que são essas pessoas, né? Todas engatinhando na evolução, errantes, aprende um dia, erra de novo aquele negócio amanhã e vai, e Jesus está lá, firme e forte, ajudando e nos auxiliando, né? Então, essa é a grandiosidade de Jesus pré-vinda para a Terra. Ele estava lá há muitos e muitos tempos nos ajudando com tudo. E aí, quando Jesus vem para a Terra, né, já vem no primeiro ensinamento, né? Nascer uma manjedoura humilde, nos fazendo refletir que a verdadeira riqueza está na alma e não nas posses materiais. Então Jesus, ele, né, pela grandiosidade que ele tem, ele teve a coparticipação aqui na criação do mundo que a gente entende hoje. Ele podia ter muito bem vindo como um rei, né? Teria muito mais facilidade de engajar a humanidade, se ele já tivesse num poder ali de ascensão. Mas a primeira mensagem que Jesus traz é que a matéria é matéria. O que interessa para a gente é a moralidade, a espiritualidade. Então, ele vem numa situação mais humilde possível para mostrar que para ser grande como espírito, não preciso ter os bens materiais, né, seja eles qual for. E aí vem a nossa primeira reflexão, né, da noite de hoje. O que estamos buscando em nossas vidas? A gente está buscando os bens materiais ou os bens morais? Né? Onde que a gente está se esforçando? Onde a gente já está colocando mais energia? Né? Os valores estamos cultivando em nossos corações. Né? O que a gente está plantando e colhendo, né, na nossa existência? A gente está trabalhando muito mais para ter a matéria como um grande impulsionamento, que não é ruim, né? A gente tem que usar a matéria para o bem, para a evolução, não só nossa, mas da toda a coletividade. Mas a grande e verdadeira mensagem e o grande objetivo nosso é a evolução moral, né? Então, onde que a gente está colocando as nossas energias, né? Se Jesus veio, né, na humildade para trabalhar a moralidade, né, por que a gente está indo para caminhos diferentes? Essa é a reflexão que a gente tem nos primeiros segundos que Jesus trouxe para a gente quando ele pisou aqui na Terra. E Jesus, ele veio, né, num momento em que a humanidade estava lá no olho por olho, dente por dente. Se eu fazia mal, eu poderia ser acusado, julgado e perderia da mesma forma que eu agi com o outro, né? E Jesus trouxe um outro olhar disso. Ele tirou essa questão do erro como justiça e trouxe que a gente precisa amar os seus inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Criação de um novo mundo fraterno. Então Jesus, o que ele faz? Ele retira a pesagem
né, dos ensinamentos ali, principalmente de Moisés, que veio com esse modo para que a humanidade conseguisse ficar mais controlada, porque estava muito, né, cada um fazendo o que podia, o que queria e se desviando do caminho. E aí Jesus trouxe o amor como uma ferramenta da evolução, né? Então ele muda a questão dos códigos da justiça e do direito. Ele traz uma nova concepção de como que a gente deve agir mediante a quem nos ofende. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter sabedoria e a gente precisa entender que todos nós somos errantes, né? Então, se a pessoa faz para mim, né, Chico Xavier já traz isso, né? O que o outro faz é problema do outro, né? O que eu faço é problema meu. Então, se o outro errou comigo, o problema é do outro. Eu preciso cada vez mais trazer e não errar, né, para com o meu próximo. Então Jesus mudou, né, nos seus primeiros ensinamentos essa concepção. Antes a gente vinha para o olho por olho, dente por dente, e agora a gente passa a olhar o caminho, principalmente do perdão. E aí ele vem com o perdoar 70 vezes 7, que na verdade isso aí é que a gente não deve pensar em quantidade, né? A gente deve perdoar todas as vezes que a gente conseguir, né? Essa é a grande mensagem. Porque aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Por que eu não vou perdoar se eu também erro, né? E todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, o que a gente pede? Deus, perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores. A gente perdoa os nossos ofensores? A gente está praticamente, se Deus fosse um humano, ele ia falar, mas você não perdoa. Por que você está... O que você está falando aqui para mim? Se é para eu perdoar como você perdoa, então às vezes eu perdoo, às vezes eu não perdoo. É isso que você quer? Né? É isso que a gente fala toda vez que a gente reza o Pai Nosso. Então é muito importante que a gente sempre pense nessa questão, né? Eu preciso perdoar para que eu seja perdoado, porque eu não posso cobrar de alguém uma coisa que eu não faço. Então a nossa grande dificuldade é ter uma constância de ações boas, porque na nossa estágio evolutivo, né, caminhando agora para o plano de regeneração, dos mundos de regeneração, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já sabe distinguir se a gente está fazendo bem ou está fazendo mal. O grande problema nosso é fazer a constância, é sempre agir no bem, porque a gente vai, um dia melhor, outro dia a gente derrapa, depois a gente começa de novo, e é natural, né? A gente ainda está no caminho da evolução, mas a grande dificuldade nossa é ter essa constância, e que a gente consiga isso cada vez mais, pensando, né, dia após dia. Um dia de hoje eu preciso ser melhor do que fui ontem. Amanhã eu preciso ser melhor do que fui hoje. E aí sim a gente vai conseguindo, aos poucos, dando esses passos. Porque propriamente Jesus disse que a natureza não dá saltos, né? Então não é porque a gente, a partir de agora, falou, não, eu vou perdoar todo mundo, independente do que aconteça. A gente não vai, né? Porque a gente não está ainda preparado para isso. Mas a gente precisa sempre policiar as nossas ações, os nossos pensamentos, para que a gente consiga agir da melhor forma. Aí ele trouxe as bem-aventuranças, né, lá quando a gente estava refletindo, né, junto, e a gente pode considerar que nós estávamos lá, na época de Jesus, né? Nós éramos a multidão que ouvia. A gente já estava lá evoluindo, nós somos espíritos, né, de longa data já aqui na Terra, né? Então a gente participou desse processo, né? E aí Jesus, ele traz as bem-aventuranças, né, que seria um código que a gente deve seguir para que a gente consiga caminhar cada vez mais rumo ao Deus e aos ensinamentos, né? Então ele convida a gente a refletir sobre a felicidade verdadeira,
Quando ele fala aos pobres de espíritos, aos que choram aqui na terra, aos mansos, porque eles herdarão a terra. Então a terra aqui é um planeta de provas e expiações, né? E quando a gente fala de provas e expiações, a gente compara com um colégio, um presídio ou um hospital, né? Essa é a comparação do plano espiritual para com o nosso estágio evolutivo do nosso planeta. Então, a felicidade plena a gente encontra no colégio? Não, porque no colégio a gente sempre está lá, tendo que aprender, se esforçar, tem que estudar, depois tem uma prova para você ver se você aprendeu o conteúdo ou não. Então você não tem uma felicidade plena. Você tem o quê? Momentos felizes. A hora do intervalo, na aula de educação física, né? A gente saía ali e ia para a parte boa do negócio. Mas depois a gente tinha que voltar e aprender aula de matemática, aula de química, aula de física e aí vai. Hospital. Tem alguém feliz no hospital? Muito difícil. A gente tem o quê? Momentos felizes. Quando a gente passa pelaquela provação, se recupera, sai do hospital, a gente está feliz. Mas depois, se a gente voltar para o hospital, a gente volta todo aquele processo de trabalhar em cima. E no presídio não precisa nem falar, né? Quem que está feliz ali? Né? São coisas muito errantes que a gente tem que caminhar. Então, Jesus traz que a verdadeira felicidade não é aqui. Né? Então, se a gente está buscando essa felicidade aqui na Terra, a gente está indo para o caminho errado. Porque aqui a gente precisa cada vez mais evoluir e deixar as pendências do passado para trás. Então, a reencarnação por si só é um presente divino para que a gente consiga recuperar isso. Né? Deus não quer que a gente sofra. Por isso que Ele dá a reencarnação para que a gente venha aqui, cumpra o que a gente precisa cumprir e volte cada vez mais rápido ao caminho correto da evolução. Né? Então, Deus fala, vai lá, ó, toma mais uma chance, recupera. Aí a gente vem aqui, erra de novo. Deus, não, fica tranquilo, vai lá de novo. Né? E assim, infinitamente, quantas vezes a gente precisar. Então, Deus, Ele dá o presente da reencarnação para que a gente consiga ter, no final do dia, a paz e a verdadeira felicidade lá na frente, quando a gente evoluir para o caminho correto e ao lado dele. E aí Jesus teve vários encontros, né, nessas passagens, né? E aí um adendo, né? Tudo isso que a gente conhece de Jesus, né, na forma viva, durou 3 anos, né? É uma coisa muito intensa, né? A gente pode ficar aqui mais de 10, 12 horas falando e a gente não vai conseguir passar por esses 3 anos de Jesus, da quantidade, da intensidade que Ele trabalhou para que a gente conseguisse receber todos esses ensinamentos. E um caso muito intrigante foi o encontro de Jesus com Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um publicano, né? Ele era um cobrador de impostos, né? E a população em volta ali deles odiava Zaqueu, porque Zaqueu era como se fosse um de nós, né? Ele era um judeu, mas trabalhava para os romanos, né? Então a população não podia nem ver Zaqueu. Né? Então julgava, né? Zaqueu chegava, o povo saía, era uma dificuldade muito grande ali de convivência. E o que Jesus faz? Jesus vai lá e se encontra com Zaqueu, se hospeda na casa de Zaqueu. Né? E por que ele mostra isso? Porque Zaqueu, ele tinha uma questão de humanidade muito forte. Né? Ele ajudava muita gente. Mas o povo da época não deixava se enxergar naquela situação. Né? A cobrança, o julgamento era tão forte que eles não viam o lado bom da pessoa. Né? Então Jesus traz isso. Né? Por que a gente está julgando? Né? Não julgueis para não ser julgados. Olhe quem que de fato é aquela pessoa. Porque às vezes as atribuições que a gente tem na vida da gente são questões de obrigações. Mas independente disso, a gente pode ser bom ou ser ruim. Né? Quantas a gente viu pessoas trabalhando, né, em centro espírita, em igreja evangélica, em católica, independente, falando de Jesus abertamente e sendo uma pessoa ruim.
Isso não quer dizer nada, né? E por o contrário também, às vezes a pessoa não tem uma instrução nenhuma, nunca leu uma Bíblia e ajuda milhões e milhões de pessoas. Então esse é o ponto, né? Não julgueis para não ser julgados, tente conseguir olhar a essência daquela pessoa. Essa é a grande lição que Jesus trouxe no encontro com Zaqueu. A negação de Pedro, né? A gente vai passando agora pelos acontecimentos bíblicos, né? Esse episódio nos ensina que a fragilidade humana e a importância do autoconhecimento, né? Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes, né, antes que o galo cante. Aí Pedro, ele era o principal discípulo de Jesus, né? Ele era a grande rocha ali, tanto é que depois ele foi a grande pedra fundamental do cristianismo, né? E Pedro falou: não, imagina, não, estou com você, né? E aí assim que Jesus foi pego, foi preso, apontaram para Pedro 3 vezes e Pedro negou, falando que ele não conhecia Jesus, né? Então aqui, essa é o grande ensinamento que a gente precisa ter, né? Estamos todos sujeitos às falhas, né? A gente não deve se cobrar abertamente, se punir. A gente está em processo evolutivo, nós somos sujeitos a falhas. O que a gente precisa é olhar o que falhou e corrigir, né? Porque falhar a gente vai falhar, a gente não é perfeito a ponto disso, né? Com a passagem da negação de Pedro, Jesus nos ensinou a compreender nossas limitações, mas também buscar a superação, né? Então esse é o grande ensinamento. Então Pedro errou, depois ele se refletiu e aí ele foi trabalhar e levou toda essa bagagem, tudo que a gente praticamente conhece do cristianismo foi muito em função do trabalho de Pedro pós-morte de Jesus, né? Então aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Este versículo nos lembra que o conhecimento teórico não é suficiente. A reforma íntima exige a prática dos ensinamentos de Jesus em nossa vida cotidiana. Então Pedro estava com Jesus os 3 anos, consumindo todos os ensinamentos diariamente. E na hora que ele precisou pôr à prova os ensinamentos, ele falhou, né? Então quer dizer, a teoria não vale de nada se a gente não usar na prática e progredir isso, né? Então estuda e pratica. É que nem a escola. Se a gente só estudar e não praticar, quando a gente for pôr na prática, a gente não vai errar. Aí tem que voltar e repetir. Então esse é o ensinamento dessa passagem, né? Então tudo que envolveu Jesus tem um porquê, tem um ensinamento. E a gente vai continuar vendo aqui. Jesus e a crucificação, né? O testemunho de amor ao próximo, né? Como a passagem do Evangelho, né, que diz que Jesus não precisava sofrer e sofreu, né? Isso ele faz porque ele nos ama, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, né? Mesmo no momento mais crítico, imagina a gente sendo perseguido, espancado, tendo que carregar uma cruz que seria ser pregado, com uma coroa de espinhos na cabeça, e aí no final ali, já estando naquele sofrimento, ele pensou em quem? Na gente, nos próprios algozes que estavam ali gritando, liberta Barrabás, crucifica Jesus. A gente estava lá, e muito provavelmente gritando para Barrabás, né? Então Jesus tem esse ato misericordioso para falar, independente do que aconteça, do que façam para você, perdoa, né? Essa é a mensagem. Mensagem de amor e perdão transcende a dor e a injustiça. Jesus, na sua hora de maior sofrimento, nos ensina que o amor verdadeiro não conhece limites, né? Então é para isso que a gente precisa evoluir, para que quando a gente se sentir ofendido, se sentir, né, ameaçado, que a gente não fique com aquela angústia, que a gente não fique com aquele coração apertado, né? Porque muitas vezes a gente faz e parte para isso. A gente recebe um insulto e a gente guarda para a gente aquilo e depois fica remoendo, e às vezes a pessoa que insultou a gente já esqueceu e a gente passa anos com aquela mágoa, com aquele ressentimento.
né? E às vezes a pessoa que fez isso pra gente nem lembra e está vivendo a vida dela, né? Então por que a gente está segurando isso, né? Por que a gente está levando com a gente? E aí muitas vezes, né, dependendo da situação, a gente acaba levando isso para uma outra vida. A gente nem deixa aqui. A gente vai e leva para uma outra existência, depois tem que reencontrar a pessoa, né, resgatar essas questões. Então, o que a gente precisa deixa fluir, né? Fez mal para mim, o que eu faço, problema meu, o que a pessoa faz, problema dela. Isso que é o ensinamento dessa passagem da crucificação. Aí tem o suicídio de Judas, né? Exatamente no momento em que é desligado do corpo físico, Jesus vai ao encontro do seu discípulo desviado, né? Essa é a questão do perdão, né? Jesus, imediatamente, quando ele é desligado ali na cruz, né, ele vai ao resgate de Judas, porque Judas, ele não traiu Jesus por traição simplesmente. Ele queria a revolução, ele queria a liberdade do povo judeu, né? Eles pensavam que Jesus seria a libertação na rebelião, né? na parte política. E Jesus não, Jesus trouxe a rebelião, trouxe a libertação com base nos ensinamentos e no amor, né? Então Judas traiu Jesus, né, com uma intenção positiva, para que naquele momento Jesus se rebelasse, a população inflasse e conseguissem sair ali daquela situação de aprisionamento do Império Romano, né? Então Jesus sabia disso, né? Então a partir do momento que ele é desligado da cruz, ele imediatamente vai lá e resgata o espírito de Judas, que tinha acabado de se suicidar. A gente sabe, né, pela literatura espírita, que Judas teve que, obviamente, resgatar esse ato do suicídio, né? Então ele passou várias e várias encarnações resgatando esse cenário ali do suicídio, né? Então Memórias de Suicídio, quem nunca leu, é um bom livro para a gente entender todo esse drama que um suicida passa ali no plano espiritual, né? Porque acaba que a gente tinha uma programação para ser executada aqui na Terra e a gente interrompe ela. E aí o plano de Deus, ele é perfeito e cronometrado. Então, se a gente interrompe isso, esse espaço de tempo, a gente tem que ir recuperando de alguma forma na espiritualidade, né? E sentindo ainda um pouco do peso da matéria. Então, é basicamente a palavra ali, a passagem do filho pródigo, né? O pai nunca abandona o filho. Quando o filho dá essa oportunidade de resgate, Deus vai lá e resgata e traz de novo, né? Deus está esperando a gente em todos os momentos e nos dando todas as condições possíveis para que a gente consiga chegar até Ele, né? E sempre que a gente se desviar, Deus vai lá e vai nos dar a nossa segunda chance. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Nunca esmorecer, porque às vezes é difícil, né? Às vezes a gente passa por uma existência complicada, mas a gente precisa da fé que Deus está com a gente, que aquilo é um presente para que a gente passe e depois consiga evoluir em encarnações mais brandas, vamos dizer assim, né? Porque aqui é uma passagem, né? Uma encarnação de milhões que a gente vai ter ao longo de toda essa trajetória. A ressurreição, então a morte não é o fim, né? É apenas uma passagem, um retorno para a verdadeira vida espiritual. Então Jesus, no ato da ressurreição, que na verdade a gente sabe que é uma materialização, né? Tem até uma passagem que fala isso, né? Quando Jesus encontra ali Maria Madalena, ele pede para ela, não me toques, né? Porque ainda não subi para o meu Pai. Então quer dizer, ele estava ali num formato, né, construindo a materialização. Porque depois, quando ele consegue, né, finalizar o processo de materialização, ele vai ao encontro dos discípulos e aí Tomé toca as suas chagas. Mas naquele momento ele ainda estava em processo de materialização, por isso que ele pediu para Maria não tocar, né? Porque ainda não subiu ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então esse é o encontro ali que ele teve com Maria Madalena, explicando esse fenômeno da materialização, né? Então esse processo, né, ele veio para confortar os discípulos,
Porque quando Jesus foi preso e morto, né, crucificado, imagina, os discípulos ficaram ali perdidos, ficaram sem chão, né? Você pego também? Você preso? O que eu vou fazer? Vou fugir? Né? Então, estava naquele turbilhão ali e aí, imagina, a influência dos espíritos também negativos ali naquele momento, né, de desconcentração, né? Então, Jesus, ele volta para ratificar tudo que ele ensinou. Então, precisava desse retorno, né? Precisava ter esse contato para que os discípulos... não, tudo que ele falou é verdade mesmo, vamos seguir o processo que a gente tinha combinado, né? E a gente pode fazer um paralelo com as mesas girantes lá de trás, né? Então, os espíritos, às vezes, eles têm a necessidade de mostrar para a gente poder acreditar, né? Então, antigamente, a gente tinha vários fenômenos mediúnicos, né, que apareciam, materializações, as mesas girantes, né, os ruídos. Hoje em dia não precisa mais disso, porque isso já está consolidado, né, no entendimento da humanidade. Então esse é o processo ali do porquê teve essa questão da ressurreição. Mas basicamente para que juntasse os discípulos novamente e desse esse gás, esse ânimo para que eles conseguissem seguir com a missão que era a propagação dos ensinamentos de Jesus. Que é a missão continuada, né? Aí Paulo, né, quem leu Paulo e Estevão, né? A gente tem ali que Paulo, né, ou Saulo, ele era um dos grandes perseguidores do cristianismo, né? Porque ele julgava que estavam ferindo as leis de Moisés, né? Que estavam ali mudando as regras do jogo que ele então acreditava. Mas ele era uma pessoa extremamente boa e extremamente convicta dos ensinamentos ali do Velho Testamento, né? Mas quando veio a parte da boa nova dos ensinamentos de Jesus, ele foi lá e perseguiu, né? Ele era um grande perseguidor, né? E Jesus, sabendo disso, que ele, pela influência que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha, né, ele só precisava cair em si para entender que a boa nova era de fato a continuação de tudo que ele aprendera, né? Então teve um encontro para que a missão fosse continuada, né? E Paulo foi depois, junto com os discípulos, o grande precursor ali de todos os ensinamentos, porque ele passou a escrever as cartas, né, apostólicas e seguiu ali com todos os conhecimentos além do Império Romano, inclusive. E aí Jesus traz, né, para a gente o Consolador prometido, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, né, a fim de que fique eternamente convosco, né? Então quando ele fala eternamente convosco, a gente lembra que Jesus falou que ele não veio destruir a lei nem os profetas. Então quer dizer, o que é uma coisa eterna? Não pode ser uma pessoa, porque a pessoa, né, tem o seu ciclo e volta para a espiritualidade. Então a gente sabe que o Consolador prometido não é uma pessoa, deveria ser uma coisa, assim, que permanecesse por toda a eternidade, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, né? Então quer dizer, os ensinamentos que chegarão para a gente. Mas vós os conhecereis porque habitará convosco e estarás em vós. Então toda vez que a gente absorve esse conhecimento, a gente internaliza e isso jamais ninguém tira da gente, né? Tudo que é conhecimento, eu não consigo. Se você aprendeu a andar de bicicleta, eu não consigo fazer você desaprender a andar de bicicleta. E é isso que Jesus está falando, né? Vai vir um Consolador, que não é uma pessoa, é um conteúdo. Você vai adquirir esse conteúdo e jamais vai perder isso, por isso que ele vai ser eternamente junto de vós. Então esse é o que a gente entende, né? E a doutrina espírita codificada por Kardec se apresenta como a concretização dessa promessa, né? Ela traz um conjunto de leis naturais e morais que regem o universo e a vida humana, esclarecendo dúvidas e oferecendo consolo aos que buscam a verdade, né? Então a gente recebe do Espiritismo todo o conhecimento e o conforto e o consolo do porquê que a gente vem com uma dificuldade nessa existência,
Por que um nasce bem, outro nasce mal? Por que um nasce com problema de saúde, outro não? Né? Isso tudo é o consolo, é as explicações que a gente vai recebendo aí do Espiritismo e que faz com que a gente passe a entender os porquês. Porque se fosse uma encarnação só, né, como que a gente explicaria a justiça divina? Né? De tanta desigualdade de ações, seja financeira, seja material, seja de corpo, seja de país, cada um com a sua dificuldade diferente. Né? Se fosse para ser justo, tinha que ser uma coisa só, todo mundo com as mesmas condições, né, seguir para uma evolução. Como não é porque cada um está num processo evolutivo e cada um vai passar por as mesmas dificuldades ao longo de todas as encarnações. Né? Então o Espiritismo nos traz isso e nos consola a esse ponto. Jesus é a lei do progresso. Né? O progresso é uma lei divina. Né? Então a gente sabe que a gente vai cada vez mais seguir rumo à evolução. Né? A gente não consegue estacionar e muito menos retroagir. Né? Toda vez que a gente está ali com uma dificuldade de caminhar, que a gente entra na nossa zona de conforto, a espiritualidade vem nos dar um empurrãozinho. Ou aparece alguém na nossa vida que dá essa puxada, ou aparece um probleminha que a gente tem que sair daquela situação, né? E sempre a gente é colocado a provas e colocado a evoluir, né? Toda vez que a gente fica no nosso, não, aqui tá bom, aqui tá confortável, não vou me mexer agora, a gente é estimulado a fazer, porque essa é a lei, né? Toda a questão que a gente está parado, se não for pela nossa vontade ali de progredir, a gente é posto a fazer isso de uma forma ou outra, né? Imagina, né, os nossos amiguinhos ali mais inferiores, vocês acham que eles querem vir e reencarnar novamente na Terra e perder essa questão da liberdade de estar onde eles querem estar? Né? Eles ficam ali, né, tentando sair e adiar cada vez mais esse retorno na materialidade. Mas depois, ao passar do tempo, acontecem as reencarnações compulsórias, né, que a espiritualidade vai lá, resgata esse e coloca ali na matéria novamente para que ele consiga ter esse contato e consiga evoluir. Então, se a gente decidir que a gente vai ficar parado, em um momento ou outro a gente leva um empurrãozinho e anda, que não é para isso que você veio aqui. É um presente de Deus para você caminhar. E assim a gente vai, porque a lei do progresso é o que nos rege e é o que a gente precisa seguir. A reencarnação, né? Então, com a frase, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? Não dá para a gente entrar no útero das nossas mães e fazer todo esse processo e nascer de novo. A gente precisa, né, desse conhecimento, né, que é cada vez mais evoluir nessa encarnação, volta para o plano espiritual, faz toda a programação reencarnatória, depois volta para cá de novo, cumpre, né, aquele processo. A gente vai lá, pede 20... para a gente recuperar 20 erros nossos, a espiritualidade fala, não, vai com esses 10 aqui, porque os 20 é muito. A gente, não, eu quero progredir, né, lá na espiritualidade. Não, vai com 10. A gente vem aqui, consegue 5 e ainda erra 2 e leva mais 2 para a próxima encarnação. Então, esse que é o conceito, né? A gente sempre tem que ir caminhando e evoluindo, mas que a gente não vai conseguir dar esse salto, porque a gente tem que passar por todas as etapas. Jesus e o verdadeiro objetivo da vida, né? Qual que é o grande objetivo da vida? A transformação moral é um processo lento, mas essencial. Cada pequena vitória sobre as nossas imperfeições nos aproxima mais da perfeição, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, Jesus, ele já nos deu o que será o nosso futuro, independentemente do que a gente queira ou não queira. O nosso futuro é ser perfeito, assim como o nosso Pai é. E por que Jesus afirma isso? Porque ele sabe, ele passou por todos os processos e chegou nessa perfeição, né? Ele cumpriu toda aquela escala evolutiva. E Deus, sendo bom e justo, ele vai nos dar toda a oportunidade para a gente ter o mesmo fim. Aí eu pergunto, quem que quer ter 30 bilhões
espírito sob a sua responsabilidade? Difícil, né? Então pensa, a gente vai ter muito trabalho cada vez mais, né? Não é que a gente vai evoluir e depois deitar nas nuvens e tocar harpa como se fossem anjinhos. Não é isso, né? A lei divina é do trabalho, é da evolução constante, é do aprendizado, é da ajudar o próximo, né? Não teria sentido se a gente chegasse no auge da evolução e depois a gente não precisasse mais ajudar o próximo, não precisasse mais fazer o bem, né? Não precisasse mais aprender, né, constantemente. Então, o nosso futuro é esse é o nosso grande objetivo, ser perfeito, né? Isso vai demorar? Vai, bastante, porque a gente está ainda no segundo degrau dessa escada gigantesca que vai levar à nossa perfeição, mas a gente vai seguir porque é o nosso grande objetivo, né? Então a gente precisa saber disso, e outra porque é compulsório, é a lei natural, é obrigação. A gente vai ser sempre que progredir, independente de a gente querer ou não, a gente vai sendo levado. Às vezes, a gente não consegue ter a mesma evolução, a mesma velocidade da coletividade que a gente está. Lembra dos exilados de Capela, né? Eles eram um grupo, assim como nós humanos, que tiveram a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas alguns deles não estavam aptos ali a fazer essa mudança. Eles que fizeram o quê? Foram migrados para a Terra, e ali eles ajudaram a evolução, porque eles já tinham todo o conhecimento, recuperaram depois de várias e várias encarnações aqui junto com a gente e retornaram para a Capela, né? Porque a coletividade ela sempre está unificada. Nós humanos vamos caminhando juntos ali dentro daquela coletividade. E os capelinos as mesmas coisas. Eles vieram aqui, recuperaram e voltaram lá para progredir junto com os demais. Então, a nossa grande missão é um dia ser perfeito assim como nosso Pai nos é. Jesus e a regeneração, né? Então a evolução é um progresso natural da Terra e dos seus habitantes, né? A evolução planetária nada mais é do que o caminho ao reino dos céus, né? Jesus não prometeu o nosso reino dos céus? Quanto mais a gente tem a evolução, né, espiritual, moral e material, que é onde a gente está reencarnando, a gente vai chegar a ter o reino dos céus, né? Porque a Terra hoje ela é densa de matéria, mas cada vez mais que a gente vai evoluindo como coletividade e por consequência o planeta que a gente está, essa matéria ela vai se descondensando, ela vai ficando cada vez mais fluida, e um dia isso tudo vai virar um mundo felizes, um mundo celestial. Então a Terra ela vai migrar para essa questão, e aí a gente vai estar ali convivendo dentro desse planeta de uma forma mais livre e leve, né? Então o reino dos céus é isso, a evolução moral, espiritual e material da coletividade daqui dos humanos. O amor será a força motriz da humanidade, superando o egoísmo, o orgulho e o materialismo, né? Então é para isso que a gente vai caminhar. Não agora, porque agora a gente só está dando o primeiro degrauzinho da regeneração. A gente vai conseguir isso aqui milhares e milhares de anos. Jesus e o maior ensinamento, né? Então a evolução de Jesus é tamanha que ele compreendeu e resumiu todos os ensinamentos milenares de profetas em 2 ensinamentos. Porém, uma frase que abrange tudo que o Pai espera de nós, né? Então tudo que já tinha dos profetas, Jesus trouxe nessa frase. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então isso é o que a gente precisa fazer, amar a Deus, independente do que aconteça. E o que quer dizer isso? Que a gente tem que ter fé. Então que tudo que acontece está sob a tutela de Deus. Então tudo que acontece comigo, Deus está sabendo e tem um porquê. E essa é a fé que a gente precisa ter cada vez mais nele, né? E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo,
Eu não quero fazer mal a mim. Então, se eu não faço mal para mim, eu não faço mal para o meu próximo, aí eu não acarreto mais provas e expiações, eu vou me purificando e aí eu vou caminhando rumo à evolução, né? Então, eu tenho fé que tudo que acontece para mim é porque eu preciso passar pelaquilo e que Deus está ali o tempo todo comigo, então eu preciso ter força de passar pelaquela dificuldade e, por outro lado, eu não vou fazer mal para ninguém para que eu não contraia pendências que eu precise pagar e atrase a minha evolução, né? Esse é o resumo dos ensinamentos de Jesus para a gente, né? E o grande impacto de tudo isso, né, que é o tema da palestra, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente não seguir à risca todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, a gente não consegue evoluir. Porque a gente vai desviando, vai cometendo erros, vai tendo que vir recuperar, isso vai virando uma bola de neve e a gente vai sempre derrapando e acaba aqui saindo do lugar com muita pouca velocidade. Então, se a gente segue Jesus, a gente caminha. Se a gente não segue, a gente fica ali derrapando, errando, voltando, errando de novo, né? Então, esse é o grande impacto, né? Se a gente consegue entender isso, que a gente precisa seguir essa cartilha, né? E imagine, a gente tem que seguir um caminho, né? Alguém já foi por esse caminho, chegou lá. Por que a gente não vai pegar todos esses ensinamentos, todas essas regras e falar, não, eu vou seguir pelo mesmo caminho que ele fez, porque daí eu vou chegar lá. Por que eu vou querer ir pela direita se ele foi para a esquerda? Se eu for, porque ele desceu aquele morro, eu vou querer subir. Ele já fez, ele já foi, ele já conquistou essa escada. E a gente precisa ter esse entendimento e seguir junto com ele. Que a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo seja uma constante em nossas vidas. Que o amor, que pensemos toda essa passagem sobre o amor, o perdão e a caridade. E que essas lições nos guiem na nossa jornada da evolução espiritual. Que assim seja, obrigado. E que a gente possa ter sempre Jesus como grande mentor de qualquer ação que a gente tome, né? Todas as vezes que eu for agir, eu tenho que agir como Jesus agiria. Fazendo isso, a gente consegue cada vez mais evoluir e de uma forma mais acelerada, porque quanto mais rápido a gente evolui, menos sofrimento a gente tem. E assim seja, gente.